A redação é uma das partes mais importantes da prova do Enem. E as pessoas ficam muito nervosas por não saber qual vai ser esse tema. E, para ajudar vocês com isso, nós selecionamos 10 possíveis temas que podem aparecer na redação. Se liga aí. Em 1888 aconteceu a abolição da escravatura no Brasil. Apesar disso, atualmente ainda existem pessoas que vivem em situações análogas à escravidão. Para vocês terem uma noção, de 1996 a 2003, mais de 50 mil pessoas foram libertadas de condições de trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é caracterizado por jornadas exaustivas de trabalho, trabalho forçado, restrição de locomoção e trabalho por dívida. As pessoas que estão em situação de trabalho escravo normalmente são analfabetas, têm baixo nível de instrução e desconhecem as leis trabalhistas. Além disso, muitos imigrantes também são colocados nessa situação. E para melhorar a situação dessas pessoas, é muito importante a gente pensar em mudanças nas leis trabalhistas. Na questão da acessibilidade, é importante que a gente perceba o que é essa acessibilidade. A acessibilidade acontece quando deficientes têm acesso a certos lugares ou a certas situações que não teriam normalmente sem esse suporte. É importante pensar que, assim como todo mundo, os deficientes têm que pegar ônibus, têm que acessar prédios públicos, têm que ler jornais ou acessar sites. Então, para resolver essa situação, é importante que o governo fiscalize mais a manutenção desses aspectos e também a criação de novos. Mais de 40 mil pessoas no Brasil estão na fila de transplante de órgãos. Essa situação é muito preocupante, principalmente pela desinformação. Atualmente, é preciso que a família do potencial doador autorize esse processo. Às vezes acontecem alguns conflitos, como a pessoa em vida ter deixado claro que é sim uma doadora de órgãos, mas no momento que a pessoa tem uma morte cerebral, por exemplo, a família acaba se recusando por não entender muito bem o que está acontecendo ali. E para mudar essa situação é preciso agir de duas formas, pela educação e pela conscientização. Outro tema muito importante é o discurso de ódio. O discurso de ódio acontece de várias formas, mas uma das mais recorrentes é através do cyberbullying. O discurso de ódio ainda é tão frequente por causa do anonimato da pessoa que faz a ação. Pela falta de punição, esses ataques continuam acontecendo. Por conta dessa impunidade, a quantidade de ataques aumenta cada dia mais na internet. Para resolver essa situação, é preciso criar mecanismos que acabem com essa impunidade. Outro tema que é muito importante e se tornou bastante conhecido lá em 2016, depois das eleições dos Estados Unidos, é fake news. Essas notícias elas não são totalmente falsas. Normalmente se pegam dados verdadeiros e alguns elementos são alterados, e assim se cria uma fake news. Tu pega uma verdade e no meio dessa verdade tu bota algo mentiroso, então aquilo parece verdadeiro. Essa maquiagem que é feita nas notícias acaba tornando elas virais através das redes sociais. E essa proliferação de notícias falsas é muito preocupante. Nós vivemos em uma época em que as informações são quase que instantâneas, então ter desinformações a todo tempo é muito perigoso. Uma boa alternativa para evitar a propagação dessas notícias é justamente ensinar as pessoas a identificar as fake news. A questão da violência é algo muito recorrente no Brasil. Nos últimos anos, aconteceu o que a gente pode chamar de ondas de violência. Quando a gente pensa em violência, a gente acaba lembrando muito das rebeliões nos presídios. Exemplos dessas ondas de violência são a guerra de facções no Nordeste, a intervenção militar no Rio de Janeiro e as rebeliões nos presídios. Esse problema é uma questão muito grave, que afeta o Brasil há muito tempo, então é importante perceber que não há uma medida pontual para resolver essa situação. Nos últimos anos, a gente teve uma grande redução da cobertura vacinal no Brasil. E isso é extremamente problemático, pois se esse número não é atingido, é como se aquela vacinação não fosse efetiva. Isso tem acontecido em função de alguns boatos que dizem que as vacinas podem causar autismo em crianças. E porque muitas doenças, graças ao processo de vacinação e outros fatores de saúde pública, foram erradicadas há bastante tempo. E os pais da geração atual de crianças não tiveram contato com essas doenças. Nesse caso, é muito importante informar sobre a necessidade e importância de vacinação.
Assim, doenças que já estão sob controle não correm o risco de voltar a se tornar uma epidemia. O elemento mais importante à vida é a água. Tem uma crase ali. Eu tenho que fazer assim, tipo, desenhar a crase. Porém, nos últimos tempos, a gente tem visto um desabastecimento cada vez maior de água potável. E dentre os vários fatores que causam isso, a gente pode pensar na poluição e nas mudanças climáticas. É muito importante que a gente saiba que a maioria da água potável é direcionada para o agronegócio e para as indústrias. Para resolver essa situação, seria muito importante que a gente aumentasse a conscientização das pessoas em relação ao consumo da água. Tráfico humano se caracteriza pelo recrutamento e/ou abrigo de pessoas para algum tipo de exploração. Muitas vezes são oferecidas vagas de emprego para pessoas principalmente em vulnerabilidade social em outros estados ou países. Mas quando essas pessoas chegam no local efetivo, elas veem que a situação é outra. Era bastante cilada. Essas pessoas são exploradas sexualmente, fazem trabalho doméstico forçado, casamentos ilegais, trabalham com tráfico de drogas e muitas vezes têm seus órgãos retirados. Para mudar esse tipo de situação, é importante focar em fiscalização tanto de trabalho quanto nas alfândegas. Outro tema muito recorrente no Brasil é a questão da mobilidade urbana. Nos últimos tempos, a gente presenciou um aumento do número de veículos em circulação no país. Com o aumento do número desses veículos, é muito importante achar formas alternativas de locomoção, como, por exemplo, bicicletas e transporte público. Para a melhoria da mobilidade urbana, é muito importante que o transporte coletivo tenha muito mais qualidade e que as ciclovias existam para que os ciclistas possam andar por elas. Isso foi só uma pincelada. Aqui a gente deu uma pincelada sobre o que são esses 10 possíveis temas de redação. E para que vocês possam conhecer ainda mais sobre esses temas, a gente fez um vídeo para cada um deles. Todos os links sobre esses temas vão estar na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo, ó. Arrasta. A gente espera que todos esses temas ajudem vocês a fazer uma boa redação. E para continuar acompanhando o nosso conteúdo e se preparando para o Enem e para vestibulares, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho aqui do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.